autorizo a exibição pública dessas imagens para fins educacionais no YouTube. Não fala no YouTube. Tá vendo? Por favor, fale se apresente, né? O nome, sua idade, sua profissão. Meu nome é Bruno Cosmo, eu tenho 25 anos, eu sou empresário. A profissão hoje é difícil definir qual é a sua profissão, quando você faz várias atividades. Tá. E explica pra mim como é que foi seu caminho profissional. Como que você começou, como é que é a sua empresa, se você tem uma empresa hoje, se não tem. Eu comecei prestando serviço como autônomo. Autônomo em quê? Na parte de informática, de internet. Eu peguei assim, comecei trabalhando numa empresa como estagiário. Nesse trabalho que eu fazia nessa empresa, me apareceu a oportunidade de empreender nessa mesma área, que naquela época, 2000, quando estava a bolha da internet, todo mundo indo para a internet, eu fazia na época web design, né? Hoje todo mundo faz. Eu comecei como web design. E comecei fazendo um site aqui, um site ali, depois arranjei um sócio. Esse sócio, na época, eu era menor de idade ainda, quando comecei. E aí abrimos a empresa em 2000, depois ficamos um ano com a empresa aberta prestando serviço, pegamos o começo, viramos uma agência de web, né? Começamos a desenvolver site, fazendo os contatos técnicos, foi a época que eu mais estudei pro negócio. Certo. Entendeu? Depois disso, o meu sócio tinha outro negócio em São Paulo, ele começou a sair um pouco da empresa e eu não sentia bem, assim, depender dele. Eu era muito novo, mas ele não fazia o que eu queria na empresa. Ele pegou a parte comercial, a parte mais complicada ainda, que ele disse. Eu fazia a parte técnica. Certo. E tinha outro sócio também, que era irmão dele, que fazia a parte administrativa. E isso pra eles casar estava difícil. Até então o seu irmão não trabalhava com você, não trabalhava? Meu irmão, no momento que a gente montou o escritório, ele veio trabalhar. Mas ele veio assim só. Assim, o computador estava lá, eu peguei o computador do meu quarto, levei para lá e pus lá para funcionar. Certo. Meu irmão pegou um computador para 2 pessoas, veio junto comigo e ali que ele iniciou a atividade. Certo. Tá. E deixa eu te perguntar, quais são os conhecimentos que você considerou importante para assim, empreender, né? Tanto na parte técnica, na parte operacional, quanto na parte de instituir mesmo uma própria empresa, que você teve que aprender, ou aquele conhecimento que você já tinha e utilizou para dar início à sua carreira? O conhecimento mais que quando eu comecei a mexer com a internet, né, era mais conhecimento de mexer com software de imagem, né? Eu tinha já uma coisa que eu sempre fui acompanhando. E eu fui começando a adicionar conhecimentos a isso. Com relação a programar, eu virei quase programador, né? Analista de sistema, foi a minha formação técnica. Certo. Tá, e na parte assim, na parte, não é burocrática, mas na parte administrativa. A parte administrativa, daí depois que meu sócio começou a segurar um pouco, foi a época que daí eu comecei a empreender. A gente estava no escritório alugado desse negócio de família, né? Certo. E nessa época que o meu irmão falando, meu irmão não aceitava, porque nós éramos novos, né? Mas mesmo assim a gente trabalhava no negócio e ele não estava fazendo a parte dele tanto. A gente trabalhava madrugada, parava madrugada e trabalhava, para entregar tudo dentro do prazo. E ele na hora de atrasar para apresentar a solução. Certo. A gente perdemos vários clientes na época. Hoje é difícil você pegar um cliente grande, mas você não tem experiência. Na época a gente negociou com o Hop-Harry, a gente estava fazendo o site lá. E ele não foi lá nas 2 reuniões, perdeu porque ele tinha outro trabalho. Certo. Quer dizer, a gente descobriu o seguinte, não tem jeito de você fazer uma coisa se você não dedicar a ela. Não tem jeito de manhã e de noite você faz uma coisa. Isso daí atrapalhou muito a empresa no começo. Certo, dedicação, você diz, né? Tá, e assim, você teve que estudar economia, fazer alguma coisa relacionada a isso, estudar o mercado, teve que, sei lá, fazer análise dos concorrentes para estar entrando no mercado que você está hoje? Quando eu peguei a empresa, eu tive que me profissionalizar para estar. Eles tinham um pouco de experiência nessa área de empreendedorismo, manter a empresa. Eu não tinha, eu tive que aprender. Certo. Eu lia bastante, porque eu não tinha tempo até por questão disso para estudar, eu estava fazendo a parte técnica. Certo. Entendeu? Eu tinha a iniciativa de falar, eu quero fazer isso acontecer, preciso de tantos clientes, a gente precisa. A gente teve que. Ali que a gente teve que fazer a virada, porque eu saí da parte técnica e tive que aprender desde a fazer a parte comercial,
me apresentar, como eu vou ir atrás do cliente. Eu comecei a pegar essa parte de controlar a empresa, daí transferi a empresa pro meu nome inteiro, eu comprei na parte do meu sócio, comprei barato porque ele falei, você continua assim ou não? Certo. E daí depois é ali que a gente começou a dar uma startup, comigo e meu irmão. Entendi. É ali que a gente começou. O conhecimento a gente era muito autodidata, por exemplo, ele vai aprender uma coisa. Nessa área que a gente entrou na época na internet, não tinha uma coisa que nem hoje, você pode ir lá aprender. O software era muito novo, e a gente tinha que aprender o software pelo próprio manual de software, para entender mexer no software. E com o tempo, depois de 1, 2 anos, você vai começando a conhecer o mercado, você sabe o que o mercado quer. E daí você começa a mirar, sabendo onde está dando mais lucro e onde não está dando, você começa a trabalhar ali. Encontrou dificuldade em desenvolver o seu próprio trabalho? Foi só dificuldade. Porque assim, a gente começou sem dinheiro. A gente não tinha dinheiro nenhum para investir. Assim, a nossa tendência por formação era a gente estar trabalhando assim, quase em metalúrgica. Eu e meu irmão, assim, a opção que a gente tinha. Assim, como fazer assim, na época. E a gente não tinha assim, nenhuma formação, assim, até de questão de método, de como organizar horário, você tem aquela formação abrangente. Básica, né? E nesse tempo que a gente penou mais. Porque a gente não tinha como fazer investimento e ninguém dava crédito pra gente, não tinha nada para vender para conseguir dinheiro. A gente tinha nosso conhecimento e tinha a capacidade de entregar para o cliente uma solução, tentar fazer o que ninguém fazia o melhor possível, para aquilo fazer a gente voltar, para começar a ver o dinheiro. E cada dinheiro que entrava fazia muita diferença no investimento, para voltar para o negócio, questão de fazer negócio nesse país é fogo, tem muita taxa, assim, nessa área de serviço ainda, os impostos são muito altos. Esse foi o começo que é difícil. Se você não tiver investimento, a gente como era novo, a gente tinha uma possibilidade muito de errar. E isso que a gente aprendeu. Hoje eu não tenho uma possibilidade, a gente está fazendo agora o negócio dos Estados Unidos lá que a gente está abrindo a empresa. A gente tiver vários propósitos de compra da empresa, quando a gente, outro negócio, a gente foi continuando. E nesse processo a gente descobriu que não tem jeito de fazer negócio sem dinheiro. É uma coisa que às vezes você não tem chance de aprender. Porque fala, não existe, a pessoa faz negócio de energia. Porque você vai ter que tirar investimento de algum lugar. Entendeu? Quando você não tem, aí que pegou. Quer dizer, a nossa dificuldade foi maior ainda. Porque fazer negócio aqui é complicado. E ainda a gente não tinha capital, aporte para estar bancando o negócio na área de serviço. E essa aquisição de capital, você... daí a gente começou assim, nesse processo da empresa, a gente não estava muito satisfeito com os resultados que a empresa dava como prestação de serviço. Porque assim, a gente pegava, assim, no começo, assim, estava eu e meu irmão trabalhando, a gente pegava um site lá e a gente tinha um lucro mais limpo. Porque a gente depois começou a entrar os custos, né? Os fixos, começa... E o retorno que ela dá, você começa a perceber, se você vai contratando uma pessoa assim, bota lá para ajudar você, dá uma parte. Você vai organizar aquele negócio todo, e amanhã chega um cliente lá. Você começa a fazer um trabalho de qualidade, você atrai um cliente maior, esse cliente necessita uma estrutura maior. E esse cliente, você tem que ter nessa hora que você define, ou eu trabalho para o cliente pequeno ou para o cliente grande. Porque o cliente grande ele tem outra demanda, ele não tem jeito de trabalhar para os dois ao mesmo tempo, assim, quando você está começando, você tem que escolher, ou pequeno ou grande. Até por questão de estrutura, você tem um movimento de capital maior, mas você vai pagar, por exemplo, para vários profissionais, que aquele dinheiro, quer dizer, eu pensaria mais você está pegando. Menor. Quer dizer, daí dessa parte que a gente, aí nessa área de prestação de serviço, a experiência que a gente tem para gerenciar projetos, fazer o nosso network de pessoas que desenvolvem. Ali a gente criou o nosso network. Daquele network a gente foi partir para um negócio de verdade. Quer dizer, a empresa existia legalmente, tinha o fluxo dela lá de caixa, os meses bons, os meses ruins, tinha todo esse negócio. Mas ela não tinha um processo falar para você daqui a 5 anos, como estaria a empresa, não sabia. O mercado muda muito rápido, esse mercado de tecnologia, principalmente serviço, muda muito rápido. E você vai, quanto mais você vai se profissionalizando, você vai entrando no mercado de pessoas que já estão ali. E elas estão tomando conta daquele mercado. Para você entrar, então, daí para você entrar nesse mercado fica mais difícil, porque daí aumenta a prestação de serviço, é um negócio muito, você está competindo com empresas que já têm experiência, entendeu?